O testamento saiu. Minha irmã ficou milionária e eu fiquei com uma nota de R$ 10. Você ouviu certo. 20 milhões para ela, R$ 10 para mim. Eu poderia dizer que entendi na hora, mas estaria mentindo. Até hoje, esse final ainda me impressiona. O que meu pai quis me contar com tão pouco foi o que me puxou para dentro dessa história. No cartório, em Belo Horizonte, a sala cheirava a tinta nova e café requentado. A advogada, doutora Helena, pronunciou meu nome com aquela calma que corta. Empurrou um envelope fino, e dentro havia uma única cédula, dobrada 2 vezes, como quem protege um segredo pequeno e pesado. Camila, minha irmã, assinou pilhas de papéis e recebeu sorrisos, números, chaves. Eu fingi normalidade, mas quando encostei a ponta dos dedos na nota, senti um sulco de grafite no canto. 1989, Sabiá. Meu pai não escrevia à toa. Camila me abraçou rápido, o perfume caro e a pressa de quem carrega um mundo novo nas mãos. Rafa, você nunca quis a empresa. O pai respeitou. Maurício, o marido dela, completou num tom baixo. Cada um seguiu seu talento. Engoli a resposta. Guardei o envelope no bolso e deixei que os parabéns os engolissem. Eu só queria ar. Voltei andando até a oficina do meu pai, na rua de sempre, onde o verniz ainda mora nas tábuas. Girei a chave e a luz amarelada abriu pedaços dele. A lima, o compasso, a madeira esperando canção. Pus a cédula sobre a bancada. A data era o ano em que nasci, e Sabiá sempre foi palavra que rondou a casa. Uma melodia assobiada no quintal, um refrão que grudava no azulejo da cozinha. Abri a gaveta que ele trancava com elástico e encontrei um caderninho de capa gasta. Na primeira página, o mesmo traço de lápis. 1989, Sabiá. Embaixo, 4 acordes desenhados como quem rabisca um mapa. Sentei no banco, ouvi o silêncio da oficina e entendi que aqueles R$ 10 não eram esmola. Eram seta. Meu pai tinha me deixado um enigma que valia mais do que qualquer cofre. Uma pista, um caminho encoberto por poeira e música. Saí de lá com o bolso leve e a cabeça pesada. Se a resposta estava num pássaro e num ano, eu ia encontrar. A oficina parecia respirar quando atravessei a porta com um envelope no bolso. O pó de serragem suspenso no ar pegava a luz como pequenas constelações, e o cheiro de verniz abriu lembranças que eu não sabia onde guardar. Desliguei o relógio cuco que meu pai mantinha no modo teimoso e fui direto à bancada onde ele afinava tarraxas como quem conversa baixinho. Coloquei a cédula de R$ 10 sobre a madeira e por um instante a oficina virou um tabuleiro de pistas. 1989, Sabiá não me saía da cabeça, como se o lápis dele ainda riscasse o canto da nota diante de mim. Puxei a gaveta presa por um elástico antigo. Dentro, um caderno de capa gasta, 2 palhetas de osso e uma lata de biscoito. O caderno trazia diagramas de cavalete, alturas de rastilho e, entre medidas, frases que pareciam versos. No fio da madrugada, um sabiá bate o peito. 4 acordes alinhados em forma de ponte. Na lata, fitas cassete com etiquetas de papel. Ensaios 88-89, Bar ST, rascunhos. Fiquei olhando para aquele pequeno arquivo como quem encontra um rio subterrâneo no quintal. Peguei o gravador velho dele, limpei o pó com a barra da camisa e apertei o play. A fita entrou girando e a voz do meu pai ocupou a sala. Rouca, afinada, delicada como lixa d'água na última passada. Primeiro, escaleou o braço do violão em busca de um caminho. Depois parou no desenho que eu havia visto no caderno. O refrão apareceu inteiro, maduro, com a mesma melodia que anos depois explodiu nas rádios de Minas. Eu conhecia cada curva daquilo, porque cresci ouvindo alguém assobiar esse tema na cozinha. O nome que assinou o sucesso, porém, era outro, daqueles que ganham prêmios e dão entrevistas. Senti a garganta fechar. A fita chiou e meu pai entrou falando comigo, como se soubesse que um dia eu apertaria aquele play. Rafa, se você tá ouvindo, é porque eu demorei demais para arrumar esse assunto. Procure a Dona Cida, Rua da Bahia, sala 305. Leva a nota. Eles só entendem quando a gente mostra o que guardou. Ficou um silêncio com um cheiro de verniz novo. Recuo do dedo nas cordas. Suspiro. Clique de pausa. Voltei o trecho umas 3 vezes para ter certeza de que não era invenção da minha saudade. Peguei a nota na bancada e observei o vinco onde o grafite encostava.
Senti uma linha invisível ligando meu bolso a 1989, meu ouvido a uma mesa de bar em Santa Teresa, meu nome ao dele, que sempre se escondia atrás dos sons que fabricava. A oficina inteira parecia me empurrar para a rua. Tranquei, guardei fita, caderno e cédula na mochila e desci a ladeira com a pressa de quem carrega algo vivo. No caminho, mandei mensagem curta para Camila. Preciso resolver uma coisa do pai. Não pedi permissão nem expliquei. A Rua da Bahia me esperava com ônibus, gente, vitrines e uma porta com a pintura descascando. Bati. Do lado de dentro, uma voz de mulher disse, já vai. E eu soube que tinha encontrado a próxima dobra do envelope. Antes que a fechadura girasse do outro lado da porta na Rua da Bahia, meu celular vibrou. Camila. Passa aqui no escritório agora? Precisamos alinhar. Engoli a vontade de esperar Dona Cida e desci a rua com a mochila batendo nas costas. A Savassi brilhava de vidro e pressa. O prédio da empresa tinha cheiro de café caro e ar-condicionado demais. A recepcionista sorriu com dente perfeito e me deu uma água gelada que suou na minha mão. Camila surgiu com o cabelo preso e a expressão treinada de quem reaprendeu a andar sobre números. Atrás dela, como sombra polida, veio Maurício. Rafa, que bom que veio, ela disse, me puxando para a sala envidraçada que dá vista para a cidade, que já me negou trabalho mais de uma vez. Sentei, deixei a mochila no chão e a garrafinha de água fez um círculo molhado na mesa. O pai quis assim, Camila começou, e eu já conhecia o texto. Você é artista, não tem vocação para essa operação e eu sempre estive aqui dentro. Levantei a mão com calma, tirei o envelope do bolso e a cédula de 10 reais pousou entre nós como um inseto verde. E isso aqui? O que ele quis dizer com 1989, sabiá? A cara de Maurício denunciou impaciência. Ele pegou a nota com 2 dedos, como quem confere a autenticidade de um ingresso, e riu curto. Simbologia de artesão. Você sabe, teu pai era sentimental. Camila lançou um olhar de aviso para o marido, mas manteve o tom suave. Rafa, não transforma isso num conflito. O testamento já foi. Puxei da mochila o caderno de capa gasta e uma fita cassete. Contei sobre a voz do pai no gravador, a melodia que eu reconheci do rádio, a instrução clara para procurar Dona Cida na Rua da Bahia. Ele deixou um caminho. Camila mordeu o lábio, indecisa. Maurício ajustou a gravata. Você vai virar estatística de gente que processa artista famoso sem base. E vai arrastar o sobrenome junto. A água gelada queimou minha garganta quando dei um gole maior do que devia. Olhei a foto de Camila com nosso pai pendurada na parede. Ele sério, as mãos escondidas. Ele nunca quis a empresa, Camila. Quis a madeira, o som e, pelo que eu ouvi, quis justiça. Não estou atrás do seu dinheiro. Falei, baixo. Estou atrás do nome dele onde sempre deveria ter estado. Ela desviou o olhar para a janela e, por um instante, a máscara escorregou. Se tiver algo que eu possa fazer... Maurício interrompeu. Pode sim, não se meter com isso. Coloquei a cédula de volta no envelope, guardei a fita e o caderno. Vou terminar uma conversa que comecei há 36 anos sem saber, disse, levantando. Camila me acompanhou até a porta e segurou meu braço. Me avisa se precisar. Assenti. A recepcionista me ofereceu outra água. Recusei. O copo anterior ainda pesava na mão, lembrando que há coisas que só descem quando a gente decide. Voltei para a Rua da Bahia com o gosto de metal na boca e a sensação de que, desta vez, eu não ia pedir licença para entrar. A porta abriu num rangido curto e a mulher de blusa florida me mediu num segundo como quem reconhece um rosto antigo no álbum. Você é o Rafael, filho do Anselmo. Não soou pergunta. Assenti e ergui o envelope. O corredor cheirava a papel guardado e álcool em gel. A sala tinha ventilador de teto lento, armários de aço e uma máquina de escrever aposentada virando peso de papel. Sou a Cida, ela disse apontando a cadeira. Sentei, tirei a cédula e antes de falar qualquer coisa coloquei na mesa com o canto grafitado para cima. Ele disse que a senhora entenderia. Ela puxou os óculos, ergueu a nota contra a luz e sorriu de um jeito que misturava pena e respeito. Teu pai apareceu aqui em 1990 com uma fita, e essa história mal costurada. Pediu para registrar, mas faltava dinheiro e sobrou humildade. Abri a mochila, deitei o gravador e o caderno de capa gasta. Cida ligou um tape deck antigo, soprou o pó do cabeçote com um pincel e encaixou a fita. Quando a voz do meu pai preencheu a sala, ela tomou notas num bloco quadriculado.
Esse desenho de refrão eu conheço. Entrou em rádio em 1996, mas o embrião tá aqui. Puxou uma pasta parda do armário, carimbada com Anselmo R. pendente. Dentro havia xerox de letras, uma ficha de bar com anotações de palco e, preso por clipe, um guardanapo amarelado com caneta falhando. Adiantamento, 10 cruzeiros. Meu estômago virou um nó. Ele aceitou isso? Cida esticou o guardanapo com cuidado. Aceitou porque acreditou que ia formalizar depois. O amigo do bar prometeu apresentar a um produtor e apresentou. Só que quando a coisa virou promessa de dinheiro, o nome mudou de dono. Seu pai tentou resolver sem briga, trouxe provas, voltou com silêncio. Passei o dedo no vinco da cédula como quem revisa um mapa. E agora? Ela fechou a pasta firme. Agora a gente faz direito. Primeiro, protocolar um pedido de reconhecimento de anterioridade com base na fita, na caligrafia, nos registros do bar e em testemunhos. Vou chamar um perito para datar a gravação e comparar a mão do Anselmo no caderno com esse 1989 da nota. Depois pedimos vistas do processo de registro da música que foi para a rádio, incluímos teu pai como autor ou coautor e abrimos negociação. Sem espetáculo, só prova. Anotei: perícia, anterioridade, bar. Como quem fixa 3 pregos no mesmo batente. Quem era o amigo? Cida virou outra pasta. Nelson Duarte. Sumiu de Santa Teresa quando a canção estourou. Mas o garçom Odair ainda trabalha lá. Ele viu tudo. O nome encheu o peito de direção. Cida passou a palma na nota de R$ 10 e me devolveu. Teu pai guardou essa cédula como quem segura a primeira chave. Agora você bate as portas certas. Guardei o envelope, respirei o ar de papel e metal e assinei uma autorização para peritagem. Antes de sair, ela disse baixo, quase mãe: Rafael, justiça não canta alto, mas canta, e começa em passos pequenos. Desci a escada com a fita no bolso, o endereço do bar no celular e uma vontade de chegar antes do pôr do sol em Santa Teresa. Cheguei em Santa Teresa com o sol baixando por trás dos telhados, aquele amarelo quebrado que deixa tudo com cara de memória. O bar estava do jeito que lembrava das vezes em que acompanhei meu pai calado. Balcão de inox, azulejo gasto, cartaz de cerveja amassado num canto. Perguntei por seu Odair e logo vi um homem magro, braços fortes de quem carrega bandeja há décadas, atravessando o salão com 2 garrafas. Rafael, filho do Anselmo. Demorou, ele disse, como se a gente tivesse combinado hora. Sentei perto do palco, baixo de madeira, onde cabem um banquinho e um amplificador cansado. Expliquei da fita, da nota com 1989 Sabiá, da pastinha parda da Cida. Odair encostou o pano de prato no ombro e foi puxando lembranças como quem desenrola fio. Teu pai cantou essa melodia num sábado de chuva. O bar tava ralo, mas quando ele chegou no refrão, um casal lá do fundo parou de discutir e ficou olhando. O Nelson tava aqui, sentado nessa mesa perto do extintor. Disse que ia mostrar para um produtor. Semana depois apareceu com promessa e sumiu. Pedi para ele ouvir um trecho. Coloquei o fone num ouvido dele, dei play e fiquei vendo o rosto do garçom se alinhar com o que girava na fita. É isso. O mesmo balanço, a mesma subida no madrugada, ele disse, marcando com o dedo a sílaba na barra do balcão. Um rapaz de boné que eu não tinha visto chegar prestou atenção e perguntou se podia ouvir também. Tirei o fone, liguei a caixinha portátil e a voz do meu pai encheu o bar com aquele chiado fino de fita usada. 2 mesas se calaram sem que eu pedisse. Quando o refrão foi, o rapaz de boné pegou o violão pendurado atrás do caixa e achou os 4 acordes na primeira tentativa. Eu sentei no banquinho de madeira e pela primeira vez toquei a música do meu pai sem assobio nem defesa. O bar não aplaudiu alto. Alguns clientes só moveram a cabeça como quem reconhece um cheiro antigo. No meio, um homem de barba branca, que se apresentou como Romeu, disse que tocava ali nos anos 90 e lembrava de um tal Nelson levando canção pronta de luthier para a turma da produção. Anotei o contato dele no meu celular, junto com 2 outros que Odair pescou do passado. Pedi uma água e o gelo derreteu rápido no copo. Escrevi no guardanapo: Testemunhos Odair e Romeu. Gravação ambiente sábado de chuva. Perguntei se alguém tinha foto daquela noite. Odair lembrou de um fotógrafo que passava sempre, Jurandir, e prometeu tentar atrás de um álbum. Quando guardei a fita, me veio uma pequena certeza nos dedos. Não era triunfo, era direção. Liguei para a dona Cida do lado de fora, debaixo da marquise,
e contei das testemunhas. Ela pediu para ir cedo no dia seguinte, com papel timbrado e ouvidos atentos. Subi a rua sentindo o bairro pulsar com viola, moto, risos e cachorro. Antes de virar a esquina, olhei para o bar mais uma vez. Pensei no meu pai cantando baixo, olhando para o chão, e entendi que parte do que me faltava sempre esteve ali no palco de madeira, esperando eu dizer que era meu. Cheguei cedo no escritório da doutora Helena com a mochila pesada de fita, caderno, a cédula e uma lista de nomes. Odair, Romeu, Jurandir. Ela ouviu sem me interromper, folheou meus papéis, pediu a caixinha cassete como quem segura um depoimento frágil e chamou um perito de áudio que trabalha com ela. Vamos precisar de laudo técnico para datação da gravação, comparação de timbre com outras fitas do seu pai e verificação de integridade, disse. Assinei a autorização com a mão suando. Na mesa, a cédula com 1989 Sabiá parecia apontar para onde a caneta deveria ir. Saímos de lá direto para a sala da dona Cida. Ela já tinha separado um dossiê com o que chamou de esqueleto de anterioridade, rascunhos com caligrafia do meu pai, a ficha de palco do bar, o guardanapo com os 10 cruzeiros reais e recortes de jornal que citavam a estreia radiofônica da canção 6 anos depois. Faltava na espinha dorsal. O laudo, disse Cida, prendendo tudo com um grampo. O perito chegou com uma maleta pequena, abriu um laptop cinza e pediu silêncio. Conectou a fita a um deck dele, rodou um trecho, colheu ruído ambiente, anotou picos. Explicou que dá para estimar a época por características técnicas da fita, pelo padrão de 50 Hz da rede e por marcas de uso. Eu não entendia tudo, mas a cada termo, a fresta que eu imaginava no muro ganhava contorno de porta. No intervalo do café, meu celular apitou. Maurício. Pare com isso, Rafael. Você vai se queimar, vai queimar a empresa e a memória do seu pai. Isso é coisa de amador. Senti o sangue subir e respirei contra o reflexo de responder no mesmo tom. Escrevi. O nome do meu pai não é risco contábil. Bloqueei o número. Camila ligou em seguida, voz baixa. Ele está nervoso com a auditoria. Me manda notícia, por favor. Prometi avisar quando houvesse papel oficial. À tarde, a doutora Helena redigiu o protocolo. Pedido de reconhecimento de anterioridade e de retificação de autoria junto à editora que representa o compositor creditado, com cópia para a Sociedade de Autores, para o ECAD e para a emissora que explorou a obra. Sem alarde público por hora. Quem grita antes perde fôlego, ela disse. Assinei mais uma vez e senti um peso diferente, como se eu tivesse posto o primeiro tijolo de uma parede que me separava do medo. Voltamos ao bar de Santa Teresa para colher as declarações. Odair assinou com letra bonita, descrevendo o sábado de chuva, a mesa do extintor, o amigo Nelson prometendo apresentar a canção. Romeu contou a mesma história com detalhes de músico, marcando o desenho do refrão com o indicador no tampo do violão. No fim, Odair puxou uma caixa debaixo do balcão. Fotos antigas. Numa delas, meu pai no banquinho, cabeça baixa, e, ao fundo, Nelson em pé com um casaco claro. Dona Cida sorriu curto, guardou a foto no envelope de provas e carimbou a data. A máquina começou a girar, pesada, cheia de engrenagens que não se mostram. E no meio do ruído burocrático, abriu-se uma fresta justa o bastante para a passagem de um nome. Camila me chamou para conversar na casa antiga de Santa Luzia, onde a gente aprendeu a diferenciar cheiro de chuva de cheiro de mangueira. Entrei e encontrei caixas abertas, pastas com etiquetas fluorescentes e 2 auditores de camisa social espalhando planilhas pela mesa da sala. Ela trouxe café numa caneca com lasca, do tempo da nossa mãe, e me olhou como quem pede socorro sem saber por onde começar. Rafa, tem coisa errada nos contratos, disse, passando a mão no cabelo preso. Compra de madeira com preço inflado, notas repetidas, adiantamentos para fornecedores que nunca entregaram. O nome de Maurício flutuou no ar sem que ninguém precisasse citar. Um dos auditores apontou para uma coluna. Mesmo os CNPJs ligados a empresas de fachada, triangulação. Isso vai dar um trabalho feio. Sentei no sofá que ainda afundava do mesmo lado de sempre e contei do que avançou com a música. Depoimentos colhidos, foto do bar com o Nelson ao fundo, perícia em andamento, protocolo enviado. Camila encostou a testa na caneca quente e ficou muda alguns segundos. Eu herdei uma bomba junto com os milhões,
disse por fim. Peguei do bolso o envelope com a cópia do protocolo e deixei na mesa. Pelo menos uma coisa a gente tá arrumando do jeito certo. Ela levantou o olhar, molhado sem escorrer. Você sempre entendeu melhor o pai do que eu. Neguei com a cabeça. Eu entendi a oficina. O resto eu tô aprendendo agora. O interfone tocou. Maurício. Ele entrou com um sorriso que sempre parece ensaiado, testando o ambiente como quem mede ruído. Rafael, precisamos ser práticos. A empresa passa por ajustes, e isso que você está fazendo com essa música só atrapalha. Não respondi de imediato. Deixei que o silêncio fizesse seu trabalho. Um dos auditores pigarreou e perguntou se podia seguir a reunião em outra sala. Camila assentiu. Quando ficamos nós três, tirei do bolso a foto do bar. Você conhece esse homem ao fundo? Ele franziu os olhos. Não. É o Nelson. O sumido. O fio que puxa a história que você queria varrer. Ele soltou um riso curto, frio. Você é um artesão romântico tentando entrar num tabuleiro de gente grande. Eu fabrico coisas que duram mais que balanço trimestral. Respondi baixo, sem tremor. Ele se virou para Camila. Ou você controla seu irmão, ou isso vira um escândalo. Ela endireitou a coluna. Escândalo é o que você assinou em meu nome. O músculo do maxilar dele saltou. Pegou as chaves e saiu batendo o portão. Ficamos ouvindo o eco na rua de paralelepípedo. Camila respirou fundo e disse que ia chamar a doutora Helena para acompanhar tudo. Conselho, auditoria, eventual afastamento. Eu não quero perder o que o pai construiu. Peguei a caneca lascada e segurei com as duas mãos. Ele construiu mais do que empresa. Ela sorriu triste. Eu sei. E vou precisar de você para lembrar disso. Antes de ir embora, abri a janela da sala. O quintal tinha o mesmo pé de jabuticaba e o mesmo banco de cimento onde o pai afinava violão nas tardes de domingo. Guardei a imagem como quem guarda a prova de vida. Deixei com Camila a cópia do protocolo e levei comigo a certeza de que arrumar um nome também pode arrumar uma casa. O convite chegou por e-mail, formal e curto, como porta giratória de prédio caro. O compositor creditado pediu uma conversa reservada e respeitosa. A sala ficava num andar alto na região da Praça da Liberdade. Carpete que engole passos, quadro abstrato que parece esconder algo. A doutora Helena foi comigo, Dona Cida preferiu ficar de prontidão no telefone. Ele entrou com um terno claro e mãos de quem aprendeu a tocar sem levantar os ombros. Cumprimentou pelo meu nome completo, ofereceu água e deixou o silêncio marcar a largura da mesa. Coloquei sobre o tampo o envelope com cópia do protocolo, a foto do bar com meu pai no banquinho e o vulto de Nelson ao fundo, mais um pendrive com o trecho periciado. Ele ouviu 3 vezes. Não falou não, não falou sim. Olhou para mim como se medisse o quanto de teimosia cabia num marceneiro. Seu pai era bom, disse por fim. A frase me pegou no estômago. Doutora. Helena abriu a pasta e expôs sem pressa a linha que a gente construiu. Datação da fita, caligrafia, testemunhos, guardanapo de adiantamento, foto, ficha do bar. Ele fez um gesto pequeno com o indicador, pedindo para ver a cédula. Tirei do bolso a nota de $10 com 1989, Sabiá. Ele a virou contra a luz, como quem observa a filigrana. Eu não sabia da história toda, falou baixo. O nome de Nelson veio aos lábios dele como cisco. Eu recebi a música já pronta, com a palavra de que estava liberada. O resto virou marola no caminho. A proposta veio dobrada, igual a cédula. Reconhecimento de coautoria em novas tiragens e plataformas, menção expressa ao nome de Anselmo nos créditos, percentual retroativo em valor simbólico e um texto assinado de próprio punho, atestando a origem do tema melódico. Não era o que meu sangue queria ouvir, mas eu vi a porta abrindo na medida do possível. A doutora. Helena me encarou e explicou num fio de voz que briga longa morde tempo, saúde e dinheiro, e que aquela admissão formal cravaria o sobrenome do meu pai na partitura. Perguntei o que ele queria em troca. Discrição, respondeu. Sem coletiva, sem manchete. Pedi 1 minuto e fui até a janela. Dali eu via as copas das árvores e um pedaço do palácio. Pensei em Camila na casa de Santa Luzia, nos auditores revirando caixas, no pai afinando violão no banco de cimento. Pensei nas noites em que toquei para ninguém e no sábado de chuva em que um casal parou de discutir por causa de um refrão. Voltei para a mesa e disse que aceitava com uma condição, que a nota escrita a punho dissesse claro, sem circunlóquio, que a melodia principal nasceu na mão de Anselmo R.
Ele pegou a caneta, respirou e escreveu. Assinou devagar, como se cada letra pesasse. Saí com a pasta debaixo do braço, a caneta ainda quente no bolso e o coração num compasso estranho. Na portaria, comprei 2 pães de queijo de uma moça com tabuleiro. Paguei com a mesma cédula que me trouxe até ali. Quando o troco tilintou na minha mão, entendi que aquela nota já tinha cumprido o que prometeu. A música agora carregava o nome que faltava, e eu podia voltar para a oficina sem sentir que deixei o meu pai esperando no banquinho. Hoje de manhã, a música tocou no rádio da oficina enquanto eu lixava um tampo de cedro. O locutor leu os créditos num sopro apressado e no meio das sílabas atropeladas, ouvi Melodia de Anselmo R. Parei a lixa no ar e senti a madeira tremer nas mãos. Não tem aplauso, não tem faixa na porta, só um nome que entra no mundo pelo lugar certo. Desliguei o rádio e fiquei um instante encostado na bancada, pensando no homem que assobiava esse refrão na cozinha e se calava quando a conversa virava dinheiro. Agora ele cabia inteiro dentro de 4 palavras lidas baixinho, e isso me acertou como martelo. Camila me mandou mensagem com uma foto da tela do carro, pausada bem onde aparece o sobrenome do pai. Consegui ouvir 3 vezes seguidas. Ela escreveu. Respondi com um coração e um áudio de 30 segundos em que o barulho de serra fala por mim. Ela enfrentou o que precisava enfrentar. Afastou Maurício, abriu os armários que ele mantinha trancados por planilhas e puxou ajuda de gente que não devia nada a ninguém. Não virou santinha de vitrine, virou adulta na marra. Voltei à casa de Santa Luzia outro dia e encontrei o banco de cimento varrido, o pé de jabuticaba carregado e silêncio sem culpa. Tomamos café na caneca lascada e, pela primeira vez desde o testamento, conversamos sem medir cada palavra. Dona Cida me ligou rindo, coisa rara. Disse que no balcão do bar 2 rapazes tocaram Sabiá da Madrugada e mencionaram o nome do meu pai sem tropeço. Odair mandou uma foto de parede com cartazes antigos e me convidou para uma roda de terça. Fui. Toquei com o Romeu fazendo segunda voz e a plateia pequena cantou o refrão sem olhar para o celular. Não pedi que aplaudissem. Fiquei sentado no banquinho um pouco depois, olhando o palco vazio, e senti que a cidade tinha devolvido uma peça que faltava na minha gaveta interna. A cédula de 10 raras não existe mais comigo. Virei pão de queijo no dia do encontro e deixei que ela circulasse. Quem sabe passa pela mão de alguém que precise de uma pista também. O que guardei foi o caderno de capa gasta do meu pai, as fitas digitalizadas e a foto do bar em que Nelson aparece ao fundo sem saber que um dia voltaria como sombra num processo. O compositor me enviou o texto assinado e, de tempos em tempos, leio de novo só para confirmar que não sonhei. A letra dele é bonita e cansada. Não fiquei rico. Ganhei encomendas novas na marcenaria e 2 pedidos de violão que querem unha de Anselmo no acabamento. Sigo pagando boleto como todo mundo, sigo errando corte e refazendo até caber. A diferença é que trabalho dentro de um som mais limpo. Quando fecho a oficina e caminho pela rua, às vezes assobio a melodia que me guiou por tanto tempo. Ainda me impressiona que uma história inteira pudesse caber numa nota amassada, num número grafitado e no caminho entre um bar de Santa Teresa e a Praça da Liberdade. O testamento saiu, minha irmã ficou milionária, eu fiquei com 10 e um mapa. Hoje sei ler esse mapa sem tropeçar. E toda vez que o locutor anuncia os créditos e o nome do meu pai aparece, sinto que alguém afinou o mundo um semitom acima. Se essa história afinou algo aí dentro, fica comigo. Inscreva-se no canal, deixe seu like e me conta nos comentários seu nome e de qual cidade você está assistindo. Quero ouvir sua voz nessa roda também.